Ok, pessoal, já de volta. De certa maneira, eu vou aproveitar a participação do pastor Marcos Basílio aqui no programa para dar continuidade ao meu início de programa, as coisas que eu comecei a falar, e depois veio o bate-papo com o Ricardo, com o doutor Ricardo, e eu vou dar continuidade porque esse assunto é extremamente importante. É o mundo que nós estamos vivendo hoje, o momento que nós estamos vivendo, né? E eu falava aqui, só para relembrar, eu falava o seguinte. Bom dia, Marcos Basílio. Bom dia, Hélio. É um prazer estar de volta aqui. Um bom dia também a toda a equipe da nossa Diário e aos nossos telespectadores. Eu preciso muito de você aqui, hoje, no programa de hoje, no assunto que eu vou levar. Que você foi policial, quer dizer, você é policial ainda, né? Não está mais na ativa. Isso, eu fiquei 10 anos, né, na verdade, da Polícia Militar, ingressei em 85. E quando iniciei o seminário em 88, concluí meu curso bacharel de teologia em 92. Aí em 95 eu pedi exoneração para seguir a vocação. Exatamente. Ainda continuei exercendo atividades, não é? Privadas também, nomeação em serviço público, né? Mas aí era teu trabalho, né? Exatamente, porque ultimamente não, agora a igreja me chamou para ser de tempo integral, né? Dedicado à igreja. Mas no período em que eu não era de tempo integral, eu ainda exerci outras atividades, né, para sobrevivência, depois que deixei a Polícia Militar. Fui chefe do posto de Vistoria, implantei o posto na Prata, depois estive na Alerj com o deputado Salomão muito tempo, depois fui nomeado na Ciretran também, fiquei um período, a última nomeação minha foi a Ciretran. Aí, a partir dali, a igreja me chamou, entendeu que era hora de exercer de tempo integral pelas atividades, né, o crescimento, então exigia mais a presença de um pastor de tempo integral para dar, né, conta, porque você é presidente da parte burocrática na eclesiástica e é o pastor da igreja. Então, na verdade, um pastor ele exerce, principalmente na Assembleia de Deus, duas funções. Ele é o líder espiritual, mas também é o líder administrativo. Você está completamente apto a debater comigo aqui, discutir comigo o assunto que eu quero trazer hoje. Aliás, eu estava pensando nisso já há alguns dias, né? Seria no programa de ontem, e acabou que as coisas aconteceram para hoje, mas foi até melhor, porque eu trouxe como exemplo, ontem eu estava fazendo minha caminhada no Comari, e eu vi umas crianças, umas menininhas, dentro do ginásio Comari, porque estava chovendo, pulando corda. Eu falei, mas cadê o celular? As crianças não estão com o celular? Aí eu olhei aquele monte de criança, os meninos jogando bola, as meninas pulando corda, e não tinha um celular. Que bênção, né? Há dias atrás eu vi na televisão, eu acho que foi na televisão isso, uma colônia de férias onde é proibido entrar com celular. Isso é um avanço. Agora, vem uma lei aí em que as escolas, para entrar na escola, não pode mais utilizar o celular nas escolas. E é sobre isso que eu queria falar com você, sobre esse crescimento da tecnologia e a cabeça das pessoas que pararam de pensar. Você é policial, você é pastor, com toda uma vida voltada para a família. Como é que é conduzir o rumo de uma família hoje? Com essa tecnologia que está deixando com que as crianças não aprendam. As crianças não aprendem mais, elas vão para o celular. Olha, Hélio, é muito difícil, porque se há uma coisa que é difícil, complexa, é você lutar contra a tecnologia. Porque a tecnologia, ela traz conforto, ela traz comodidade, ela te conecta com o mundo praticamente em tempo real
E hoje as crianças que estão nascendo, os bebês, né, dessas gerações que estão alcançando esse nível de tecnologia, o comportamento é muito diferente, né? E isso prejudica muito porque isola a pessoa ao mesmo tempo que ela tem a sensação que ela está inserida, ela está envolvida, ela está interagindo, na verdade ela está sendo isolada do convívio social. Porque você é natural. Vamos fazer uma observação. Nós tínhamos muito a televisão. Sim. Então a gente tinha empatia com o ator de novela, né? Com aquelas pessoas ali do dia a dia, os telejornais. Para você, ele era como se fosse do teu relacionamento, todo dia ali, do dia a dia. Verdade. Só que a pessoa que está lá do outro lado não te conhece, não sabe quem é você. E você só tem esse choque de realidade quando você encontra com aquela pessoa e você vai todo solícito, como se ela fosse do teu convívio ali do dia a dia. Ela não, pelo contrário, quando ela está no dia a dia dela, ela não quer ser perturbada. E aí você vai falar com ela como se tivesse intimidade, você leva o choque porque ela é seca. Ela vai olhar para você como um estranho. Então, a mídia social hoje, as crianças, elas estão nesse mundo virtual, né? Hoje tem o metaverso, né, que te leva para dentro, mas isso já começou. Então, elas parecem que estão inseridas e não estão. E essa problemática tem o quê? Isolado o diálogo da família, a conversa no lar, o sentar à mesa para estar, né, fazendo uma refeição como a gente tinha com o patriarca, sentava, ali saía alguma orientação, ali saía as histórias da família, né, o laço, né, familiar, a árvore genealógica. Hoje não tem mais isso. A criança ela já amanhece com o celular na mão. Aí o pai e a mãe, que é ocupados, né, para ganhar o pão e a dinâmica da vida também, acaba cedendo, dando o celular, porque é um entretenimento para que a criança dê tempo para eles poderem fazer as coisas. Mas é um falso engano, porque a criança, o adolescente, ele precisa da atenção do pai, ele precisa da atenção de uma mãe. O nosso mundo hoje exige, diante da dinâmica de despesas de um lar, que o pai trabalhe, que a mulher trabalhe fora. Aí tem as demandas de dentro do lar, que também precisam ser dia a dia praticadas. Tudo isso tem trazido, né, um problema familiar, né? Filhos com ausência de paternidade, principalmente, e isso gera sequelas. No inconsciente, essas crianças, esses adolescentes vão crescendo e essa falta da paternidade, muitas vezes também da maternidade, né, da mãe, acaba afetando no comportamento, e por isso nós estamos vendo aí, né, esse desajuste social que nós estamos vivendo. Eu acho que o termo é esse, desajuste social. Se eu fizer, o que eu vou te perguntar, se eu fizer essa pergunta a um psicólogo, ele vai me responder tecnicamente, né? Mas você sendo um pastor, talvez você tenha uma resposta, provavelmente você vai me dar uma outra resposta. Alguns anos atrás, na minha infância, na sua infância, sua juventude, minha juventude, a gente não ouvia nem falar em tantos problemas psicológicos que você tem hoje. Crise de ansiedade, crise de medo de andar de carro e uma série de crises que hoje as pessoas estão enfrentando, principalmente as mulheres. O que aconteceu com esse mundo? Pastor Marcos Basílio. Olha, Hélio, a gente... Que isso não tinha no passado. A nossa época, né? A gente tinha uma vida mais simples, mas uma vida mais, assim, vamos dizer, de interação, de convívio. Você nasceu lá pelo bairro do Alto. Sim, Araras. Né? Araras. Eu nasci no Quebra-Frasco, vivi um tempo na Granja Guarani, depois no Jardim Meudon. E, por último, né,
a vida toda aqui no centro da cidade. Então, lá no bairro que nós vivíamos, nós tínhamos uma vida sadia, uma vida participativa. Você brincava, né, com as crianças da sua idade, você jogava bola, né? Você, quando estava quente, você ia procurar um rio, uma cachoeira para tomar mesmo. um banho. O rio, né? lá em Araras. Você se movimentava, você brincava de amarelinha, né? Aí chegava a época do peão, soltar pipa. Claro, tudo isso estudando, né? Cumprindo as faixas etárias. Então você interagia com as pessoas, você convivia com as pessoas e vivia a sua realidade. O que está matando hoje é que você está vivendo um mundo virtual que no mundo real ele não te preenche, não tem como. E se isola as pessoas. E se isola as pessoas. Né? E quando a pessoa se isola e ela se sente frustrada porque ela vive uma realidade virtual que não é a realidade, né, dela, do dia a dia, da dinâmica da vida dela, isso vai trazer frustrações, isso vai trazer decepções, isso vai trazer o quê? Justamente a pessoa se fechar e acabando assim, né, desenvolvendo quadros de depressão. Né? Hoje a gente vê muitos casos de autismo, muitos casos de bipolar, tudo isso. Eu creio que isso tudo é uma dinâmica da evolução do mundo, da evolução das coisas, está tornando o ser humano cada vez mais, né, insatisfeito consigo mesmo. E o lado espiritual tem a ver com isso? O lado espiritual é o lado que dá o equilíbrio ao homem. Não tem como desassociar. Quando você desassocia a vida, você fica na vida material, né, do cotidiano, de cuidar do seu corpo, claro que você tem que cuidar, e das coisas materiais, e você deixa de cuidar do teu lado espiritual, aí vai vir a influência. Porque o homem também, ele é um ser espiritual. Ele não tem como fugir dessa realidade. Isso me preocupa muito. Eu vejo, inclusive, lá com filhas e netos e, enfim, sobrinhos, tá? Que as pessoas estão vivendo num mundo fictício. Num mundo que não existe. Exatamente. É essa a problemática, porque você vive uma ilusão. E toda ilusão, vamos fazer aqui uma comparação. Aí você viveu um romance, você se apaixonou, você se envolveu com a pessoa, crendo que aquela pessoa também está tendo o mesmo tipo de sentimento relativo a você. E aí você nutre aquilo, você constrói, não é, uma base naquilo. Chega lá na frente, aquela pessoa, aí ela se abre para você, não era isso que eu queria, não é? Valeu, passou o tempo, foi embora. O que vai te causar? Uma decepção, uma frustração. Né? Você vai chegar a um princípio até de depressão, né? Porque vai sair de dentro de você, vai arrancar um pedaço de dentro de você de algo que você construiu. É o que você está traduzindo. O mundo virtual, ele está trazendo essa ilusão. E quando você cai na real, aí, meu amigo, vem a decepção, vem a frustração. Então, mas então eu não vou conviver com o mundo virtual. Claro, a tecnologia você não pode, ela vem, você tem que sempre extrair aquilo que é bom, aquilo que é útil. Agora, você não pode deixar ser dominado por ela. Eu vou para o comercial agora, eu vou continuar com esse mesmo assunto, eu acho isso aí muito bom. E eu vou entrar aqui no assunto Big Brother. São 24 edições do Big Brother. E eu parei, depois de 24 anos, eu parei não para assistir o Big Brother, mas eu assisti o Big Brother. Você vai entender. Parei para assistir ou não assistir? Você vai entender na volta do comercial. A gente volta já.